Hoje nós vamos falar sobre Jeremias. Nós ia falar sobre Jeremias semana passada, mas não foi possível devido àquela correria toda. Mas hoje vamos falar sobre Jeremias. Algumas pessoas, queridos, são definidos ou definem a sua vida pelas lutas que passam. Algumas pessoas definem a sua vida, pode ir abrindo em Jeremias capítulo 1, algumas pessoas definem a sua vida, a sua maneira de viver, pelas pedras que estão no seu caminho. Outras pessoas definem a sua maneira, estão na igreja, têm certeza que têm um chamado de Deus, mas definem a sua vida pelos tropeços que leva, pelas lutas que vêm no caminho, pelas intempéries aí, pelas tempestades que arrasam, né? Que tentam arrasar, aliás, as nossas vidas. E algumas pessoas definem isso, a sua vida por isso. E lendo Jeremias, nós entendemos que Jeremias não definiu, é lógico que Jeremias passou crises, passou momentos difíceis que nós vamos falar, mas Jeremias não definiu a sua vida tão somente pelas lutas que estavam na sua frente, mas Jeremias, ele define a sua vida pelo Deus que ele conhecia. E aí que está a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Ou mesmo daquele que serve, mas está passando por um momento delicado, definir a sua vida pelo Deus que você conhece, e não pelas lutas que batem à sua porta, não pelas dificuldades que batem à sua porta. No texto base, Jeremias capítulo 1, versículo 4, todos acharam aí, amém? Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo que te mandar dirás, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Amém? Aqui é o chamado de Jeremias. Eu ia começar sobre chamado. E o tema dessa mensagem, Jeremias, a fidelidade na crise. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá durante os seus últimos monarcas, no período de declínio do Reino do Sul. Porque o Reino do Norte já fazia aproximadamente 70 anos que tinha sido levado pelos assírios, e agora Jeremias está vendo o perigo chegar. Jeremias está vendo que os babilônios estão vindo, e Deus agora chama a atenção de Jeremias, chama Jeremias para profetizar sobre as nações, para profetizar sobre aquele povo, e para profetizar sobre o seu próprio povo, sobre a sua própria casa. Jeremias, ele viveu num dos períodos mais conturbados da história, né, do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, o reino do norte já tinha sido levado. Ou seja, Jeremias estava profetizando, estava sendo chamado num momento de crise. No momento em que a nação passava por crise. Muitas vezes somos chamados para sermos profetas de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente no círculo de amigos, e às vezes no momento de crise. E nesse momento você sabe que muitas vezes a sua palavra, a palavra que você dirá, ainda que seja de Deus, ela pode não ser recebida de uma maneira agradável, que aliás, pregar a mensagem do Senhor não dá ibope.
Se alguém tenta buscar ibope pregando a mensagem de Deus, esse alguém está redondamente enganado. Está errado porque a palavra de Deus não dá ibope. Ou seja, pregar a verdade nunca deu ibope para ninguém, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Nem eu. Porque a verdade dói às vezes, não é aquela máxima de que a verdade dói, mas tem que ser dita. E às vezes a gente não gosta mesmo, porque dói, cutuca, mas é necessário. Quando nós voltamos para as Escrituras, nós somos surpreendidos, é interessante, que não somos surpreendidos por super-heróis, mas somos surpreendidos por homens que foram falhos, que homens que foram chamados e que pecaram, que erraram, por exemplo, Abraão mentiu, Jacó enganou, Moisés assassinou, murmurou, Davi cometeu adultério, Pedro blasfemou. Olha o tipo de gente que Deus chama para a sua obra. Olha o tipo de gente que Deus chama para a sua obra. E na vida de Jeremias, o que eu quero dizer com isso? Eu li até um negócio interessante, que a Bíblia se recusa a alimentar a nossa ânsia por cultuar heróis. Ou seja, nós não conseguimos em nenhum lugar da Bíblia achar um herói que não seja Jesus, porque todos os outros profetas, todos os outros, os juízes, os patriarcas, todos eles, os discípulos, pisaram na bola em algum momento fraquejaram, em algum momento mostraram a sua humanidade, mas na Bíblia nós só encontramos um, que é o Senhor Jesus. E aí, sim, a Bíblia, ela faz essa distinção. Então Deus se recusa a fazer com que nós cultuemos heróis. Por isso ele chama pessoas complicadas. O que é mais complicado do que Moisés? Jacó, Paulo. Se Deus chamou Paulo, então pode chamar você também. Pode chamar a mim também, porque o homenzinho complicado. Mas enfim, nós vamos ver algumas particularidades, né? E quando nós olhamos nas Escrituras, alguém que se encaixe em uma vida de fidelidade, os nossos olhos recaem sobre Jeremias. Porque Jeremias, ele foi um homem fiel na crise, mas na crise ele também fraquejou. Mas ele não deixou que a crise viesse a bater a sua vida. E aí que eu quero levar você a entender hoje, que o que tem que definir você hoje é o Deus que está na tua vida, não a crise que está na tua vida. O que tem que definir hoje você é o Deus que está sobre a tua vida e não o problema que você está passando. Porque esse problema vai passar, essa dificuldade vai passar, essa angústia vai passar, esse desemprego vai passar, até o problema de saúde vai passar. Se não passar agora, você vai para a glória, vai passar lá. Mas de alguma forma passa. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor e a sua palavra permanecem para sempre. Jeremias, um profeta que pregava nas portas do cativeiro. Ou seja, o ministério profético de Jeremias foi dirigido ao Reino do Sul. E ele estava vendo que o exército da Babilônia se aproximava. E a função do profeta é proclamar o quê? As boas novas do Senhor. É proclamar a palavra do Senhor. E quando nós olhamos, ele vai falar no capítulo 2, que o povo trocou o Senhor, as fontes de água pura, o povo trocou o Senhor por coisas que não tinham valor, por momentos que não tinham valor. Trocaram a palavra de Deus, trocaram o que Deus tinha feito por coisas perecíveis. Quantas vezes eu quero tomar até, fazendo uma comparação, Beneval, pega um copo vazio para mim, por favor. Esse copo de plástico aí. E muitas vezes nós trocamos situações, trocamos a palavra de Deus, trocamos a nossa vida por momentos.
Trocamos aquilo que Deus tem mais de precioso para nós por momentos. E muitas vezes o Senhor, Ele olha para nós, e Ele por amor, e é por amor que Ele faz isso, porque quando nós olhamos para o capítulo 20, capítulo 16, nós vamos ver que Deus estava tratando com o povo por amor, e Ele chega a dizer que Ele estava se despojando do povo, ou seja, Ele estava permitindo o povo ir para o cativeiro por amor. E eu quero que você entenda nessa noite, que muitas vezes Deus, Ele precisa pegar a nossa vida como este copo, Ele olha para nós como se fôssemos um copo. Eu costumo, talvez pela profissão, olhar os detalhes. Eu vejo detalhes, eu fico imaginando como isso foi feito, como é, cada... Então Deus também vê detalhes. E Ele olha para nós por amor, e Ele faz isso com a gente. E por amor, Ele permitiu o cativeiro de Judá, porque Ele precisava que o povo entendesse que não havia outra esperança a não ser o Deus de Israel. Mesmo assim, o povo de Israel, alguns fugiram para o Egito e adoraram outros deuses. E nós não entendemos que Deus nos amassa muitas vezes por amor. E nós não entendemos que Deus permite determinadas situações na nossa vida por amor. E Ele estava dizendo, Jeremias, profetiza a este povo, que eles trocaram a fonte de água viva, eles trocaram a fonte de água pura, por uma vida que não vale a pena, e por amor eu vou ter que fazer isso com eles, Jeremias. E quantas vezes por amor Deus nos amassa, quantas vezes por amor Deus permite situações para que nós não nos percamos lá na frente, para que eu e você não perca a esperança, a bendita esperança de vida eterna. E por amor Deus nos amassa, por amor Deus permite que a enfermidade venha, por amor Deus permite que o desemprego venha, por amor Deus permite que o mal venha e bata a nossa porta, mas porque Ele nos ama e Ele quer que nós caminhemos por um caminho que nos conduz à vida eterna. Por amor Ele estava fazendo isso para o povo, por amor Ele estava fazendo isso com aquele povo, e agora Ele chama Jeremias e diz, Jeremias, vai lá e profetiza a este povo que eles me abandonaram, mas por amor, Jeremias, eu vou levá-los novamente a uma direção, eu vou colocá-los na direção correta. Por amor eu vou ter que amassar eles, Jeremias. Quão duro, Não, Valdir, é falar isso. Quão duro é Deus falar isso para o povo, mas Ele precisava. E quão difícil era para o profeta falar isso para o povo. Então quero que você, nesta noite, entenda que o que tem que definir a sua vida não são os seus bens. O que tem que definir a sua vida não é a sua capacidade. Tudo isso é bom. O que tem que definir a sua vida não é quantas faculdades você tem, não é quantos carros nós temos na garagem, não é quantas casas podemos ter, não é quantas mansões, quantos quartos. O que define a nossa vida não é a nossa conta bancária. O que define a nossa vida é a presença do Espírito Santo abundando em nosso coração. Isso tem que definir a nossa vida, porque aí nós conseguimos olhar para o Deus de Israel e nós vamos ver, com luta ou sem luta, com dificuldade ou sem dificuldade, mas eu continuo adorando ao Deus de Israel que me fez, aleluia, e me plantou, e me regou, e me fez crescer na sua presença. Eu tenho que ser definido pelo Deus que eu acredito. Quantas pessoas não creem mais no que Deus pode fazer?
Recentemente um pastor postou que não crê, está aí nas redes sociais, que não crê mais no poder de Deus, não crê mais na manifestação de Deus, mas eu ainda conheço um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma e que leva o homem para o céu. Eu ainda conheço um Deus que tira o homem da sarjeta, que tira o homem do lamaçal do pecado, que tira o homem da bebedeira, da glutonaria, que tira o homem da prostituição, do engano, da mentira, e traz para a sua maravilhosa luz, e faz-se assentar sobre príncipes. Esse é o Deus que eu conheço, e esse era o Deus que Jeremias conhecia, e esse é o Deus que tem que invadir a igreja, que tem que invadir os nossos corações. Esse é o Deus que precisa estar invadindo o nosso coração, para que Deus não precise fazer isso, para que Deus não precise nos amassar, para nos colocar no caminho direito novamente. E aí, Jeremias era um profeta que vivia o que pregava. Quantas vezes nós, pelas situações da nossa vida, nós passamos a não viver mais o que nós anunciamos. Quantas pessoas, quantos crentes não estão mais à sombra da cruz, estão à sombra de qualquer outra coisa, menos à sombra da cruz. Jeremias, no capítulo 16, Jeremias, ele recebe uma ordem do Senhor, que ele não deveria se casar, ele não deveria constituir família, e aí, isso gerou em Jeremias solidão, que é consequência da fidelidade, mas Jeremias era fiel ao Senhor. Isso gerou em Jeremias uma solidão tão grande, que depois ele reclama isso com o Senhor. Mas quando nós olhamos pela ótica de Deus, Deus sabe o que faz e o que está falando. Deus jamais perdeu o controle da história. Deus jamais perdeu o controle da minha e da tua vida. Se Ele fez, se Ele permitiu, se Ele falou, é porque Ele sabe o que está fazendo. Quando Ele disse para Jeremias: Jeremias, não se case, não constitua família, aquilo gerou em Jeremias solidão, mas Deus sabia que os babilônios estavam vindo, e Deus sabia que Jeremias, se tivesse uma família, ia sofrer em dobro, porque a família ia ser perdida naquele momento, ou ia ser morta ou levada em cativeiro, e Deus já estava preservando o coração de Jeremias desde aquele momento. O que eu aprendo com isso? O nosso Deus, Ele conhece o futuro, e Ele sabe o que é melhor para mim, para você, ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ainda que nós venhamos a chorar, a questionar, a brigar com Deus, mas Deus sabe o que é melhor. Então, volte-se para Ele, deixa Ele guiar a tua vida. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é melhor. Depois, nós entendemos que a fidelidade, ela gerou também sofrimento físico. Jeremias no capítulo 20, versículo de 1 a 3, Jeremias pregou ousadamente a mensagem de Deus. Ele diz que o povo cometeu os crimes, abandonaram o Senhor. No capítulo 2 ele fala isso, que o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Outra lição que eu aprendo aqui, é que quando nós deixamos a fonte de água, e nós cavamos o nosso próprio caminho, nós vamos cavar caminhos que não sustentam os nossos passos, caminhos que não sustentam a minha e a sua vida, porque nós queremos cavar os caminhos, e Deus estava dizendo para o povo: eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram poços que não retêm água. Eu aprendo com esse texto também, que se eu deixar Deus conduzir a minha vida, com certeza eu terei a vitória lá na frente, eu teria um momento de vitória lá na frente, mas quando eu cavo os meus próprios poços,
Quando eu quero fazer do meu jeito, Deus, inevitavelmente, Ele vai ter que pegar o copo e vai ter que amassar. Sabe por quê? Porque Ele amava aquele povo. Amava aquele povo de tal maneira. E, voltando ao sofrimento físico, no capítulo 20, versículo de 1 a 3, Jeremias, ele foi fiel, mas ele foi espancado e amarrado num tronco. Ou seja, eu aprendo também na fidelidade, que a fidelidade, ela gera sofrimento. Muitas vezes, para ser fiel, você será mal visto pela sua família. Para ser fiel a Deus, você será isolado, talvez, da sua própria parentela. Para ser fiel, você será isolado no seu círculo de amigos lá na empresa. Para ser fiel a Deus, você será taxado de chato, ignorante, quadrado, seja lá o que for. Mas para ser fiel, você terá que passar por isso, porque o Senhor não espera fidelidade de outra maneira. Ele sabe que a fidelidade vai gerar todas essas coisas, porque a fidelidade a Deus é incompatível com o mundo que nós vivemos, principalmente no século que nós estamos. No capítulo 38, nós vamos ver que Jeremias foi jogado numa cisterna, porque ele foi lá e falou a verdade, porque ele falou para o povo: volte-se para Deus, não adianta vocês lutarem, não adianta, porque os babilônios agora estão vindo, então volte-se, se arrependam, e Deus terá misericórdia. Aí os homens não gostaram, jogaram ele numa cisterna, ele afunda lá na lama, foi preciso o rei mandar alguém lá para tirar ele. Ou seja, o sofrimento, ele é inerente à sua vontade, você vai passar por ele. Se você quiser ser fiel a Deus, você vai ter que passar por ele. Em algum momento da sua vida você vai ter que passar. Você talvez será, antigamente, as pessoas falavam assim: mas você vai aceitar Jesus já era meio que uma sentença, né? Você já estava meio que excluído. Aceitei Jesus, já estou excluído de tudo e de todos. Hoje não. Hoje as pessoas aceitam Jesus e querem continuar sendo amigo do mundo. As pessoas, não estou dizendo para você sair brigando com todo mundo, não é isso. Mas as pessoas aceitam a Jesus e querem continuar na velha vida. Elas aceitam a Jesus e querem continuar da mesma maneira. Elas aceitam a Jesus e querem continuar fazendo as mesmas práticas que faziam antes. E quando o Senhor, Ele abomina isso, Ele está dizendo para o povo: olha, eles me abandonaram. Jeremias, vai lá e fala para eles, porque eles me abandonaram. Porque as práticas que eles estão fazendo não são as minhas práticas. Eles me abandonaram e estão tentando viver a sua própria vida. E isso gerou sofrimento em Jeremias, mas Jeremias foi fiel ao Deus que chamou ele, e muitas vezes nós estamos precisando nos últimos dias de fidelidade. Quantas crentes, quantos irmãos, irmãs, pastores, quanta gente infiel nos últimos dias, pessoas, homens e mulheres estão perdendo a fidelidade a Deus, estão trocando a fidelidade de Deus por um prato de lentilha, estão trocando a fidelidade de Deus por um carro zero, estão trocando a fidelidade de Deus por uma fogueira, seja lá de onde for, porque para mim não significa nada. Se eu não for fiel ao Senhor, eu vou para o inferno com carro, com casa, com fogueira santa, seja lá o que for. Se eu não for fiel ao Senhor, posso ter toda Lava Jato, posso ter milhões, e eu vou para o inferno com os milhões, porque eu preciso de fidelidade. Jeremias foi fiel ao Senhor, ele sofreu por isso, pagou o preço por isso, foi humilhado, xingado, cuspido, apanhou, mas ele continuou sendo fiel ao Deus que chamou ele. Irmão, irmã, não perca a sua esperança, não perca a esperança de vida eterna, nem por todo o ouro deste mundo, não perca a esperança de vida eterna, nem por tudo que puderem te dar. Nada vale a certeza de você poder ir ao céu, encontrar com teu Senhor, e Ele te abraçar e dizer: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Nada compra isso, irmão, nada, nenhuma lava-jato no mundo vai comprar a passagem para o lugar celestial, e o Senhor preparou isso de graça. Ele só pede que você seja fiel a Ele, nas lutas, no sofrimento, na dor, na angústia,
angústia, nos problemas, no momento de crise existencial que Jeremias passou. Jeremias passa um momento de crise existencial tão grande que ele chega a questionar a Deus em muitos momentos, mas ele continuava firme com o Senhor, ele continuava sendo fiel, mesmo indagando a Deus, mesmo questionando a Deus, mesmo não entendendo o propósito de Deus, mesmo não entendendo o que Deus estava fazendo, porque Jeremias chega a dizer o seguinte, que ele chega a criticar Deus, dizendo: olha Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me chama para pregar, agora eu estou abandonado. Ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo angustiado, mas ele continuou fiel ao Senhor. Ele estava se sentindo traído, ele diz isso, que ele se sentia traído por Deus, mas mesmo assim, ele continuou fiel a Deus. Ele continuou fiel ao seu chamado, e Deus está chamando nos últimos dias da igreja na face da terra, homens e mulheres que estejam dispostos, homens, mulheres, crianças, que estejam dispostos a ser fiel acima de tudo, a ser fiel a Ele acima de tudo, ainda que as tempestades venham, ainda que o seu barco balance de um lado para o outro, ainda que a sua casa ela seja sacudida, ainda que tudo possa vir, mas eu continuo fiel àquele que me chamou, aleluia. Nós estamos precisando em pleno século 21, um exército de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Essa palavra, ela, metade da palavra não está escrito aqui, porque o Senhor, Ele vai nos conduzindo a isso. Eu quero dizer para você o seguinte, momentos que Jeremias passou, crise existencial, foi duro para Jeremias ser excluído de tudo, mas ele preferiu ser excluído de tudo, do que ser excluído da presença de Deus. Queridos, não vale a pena ser excluído da presença de Deus, não vale a pena perder a bendita esperança de vida eterna. Não vale a pena perder toda a sua vida, ser excluído da presença de Deus, não vale a pena, porque do outro lado, há uma vida nos esperando, ou vida eterna, ou maldição eterna, mas está lá nos esperando. Nós somos chamados pelo Senhor, e nós somos escolhidos pelo Senhor, para sermos aqueles que vão adentrar os portões celestiais, aqueles que vão adentrar os lugares santos, aqueles que, se fechar os olhos aqui, vão adentrar os portões celestiais, aqueles que serão recebidos pelo Senhor. E a mesa já está preparada, a mesa está preparada. Quando eu vejo na fidelidade, eu tenho que falar de John Wycliffe, foi um dos pré-reformadores. Ele viveu aproximadamente entre 1320 e 1384, e ele discordava da igreja na época, a igreja romana. Ele discordava, porque ele acreditava que a Bíblia tinha que ser na língua do povo. E o Wycliffe, ele conseguiu traduzir algumas coisas ainda, e publicar, ao ponto de que ele perdeu o emprego. A igreja romana, o papado declarou ele culpado de corrupção. Ele perdeu o emprego na Universidade de Oxford. Ele foi excluído da igreja. Ele se retirou e morreu doente. Mas o ódio foi tão grande que 31 anos depois, a igreja romana pegou seus ossos, queimou em praça pública e jogou no rio ainda. Para ter certeza que o camarada estava morto ainda. Mas nada apagou de Wycliffe a esperança de vida eterna. Nada apagou. Queridos, o Senhor nos leva a falar de fidelidade. E há um texto de Jeremias 15, quando Jeremias ele diz assim: porque é permanente a minha dor, a minha ferida é incurável.
Por que tornaste a mim como um riacho seco? Ou seja, ele estava se sentindo mal. Mas o Senhor disse para ele assim: olha, Jeremias, se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Dize a este povo: volta-se para você, mas não se volte para eles. Nós aprendemos semana passada que Deus, em Elias, que Deus não abandona aquele que está angustiado, aquele que está triste. E foi a mesma coisa que Deus fez aqui com Jeremias. Quando Jeremias, no auge da sua crise, se sentindo um riacho seco, se sentindo nada. Quantas vezes nós estamos nos sentindo no nada? E é normal. Isso acontece na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos e falamos: não tem jeito, não tem esperança, eu não sirvo para nada. E a gente fica que nem a hiena: ó céus, ó vida, ó azar. Não, é mais ou menos assim. Tem momentos na nossa vida que nós somos assim, mas o Senhor nos chama ainda com carinho e diz: olha, mas eu vou ser com vocês, eu restaurarei vocês. Então, querido, Deus não chamou super-homens, Deus não chamou nenhuma mulher maravilha aqui, Deus não te deu nenhum laço mágico, Deus não te deu nenhum uniforme, graças a Deus, né? Porque senão a gente estaria com aquela cueca para fora da calça, né? O super-homem usa. Não, seria meio esquisito, mas Deus não nos deu superpoder. Isso é coisa de cinema, isso é coisa de Hollywood. Não existe super-homem, mas existe sim o homem e a mulher usado por Deus, que pode ultrapassar, que pode fazer coisas maiores do que o super-homem, pode fazer coisas maiores do que a Mulher Maravilha, pode fazer coisas, homens e mulheres, usados por Deus, homens e mulheres que foram chamados. Você foi chamado para fazer diferença na sua casa, você foi chamado para fazer como Jeremias foi chamado para fazer diferença naquele momento, você foi chamado para fazer diferença na sua escola, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, você foi chamado para fazer diferença dentro dessa igreja, você foi chamado para fazer diferença aqui, não simplesmente para ficar sentado numa cadeira não, mas para se levantar e evangelizar, e pregar, anunciar, e trazer almas para cá, e fazer com que pessoas venham conhecer o verdadeiro Deus. Você foi chamado. Tem gente que fala: eu não fui chamado para nada, Deus não me chamou para nada. Não, Deus chamou sim, Deus chamou, talvez não com o ministério de Jeremias, mas você vai ter problemas, vai ser dificuldade na sua vida cristã, mas eu quero resumir o seguinte: defina a sua vida pelo Deus que você serve, e não pelas lutas que você está passando. Defina a sua vida, concluindo, defina a sua vida pelo Deus que está acima de todas as coisas, e não pela sua luta, não pela sua talvez pequena capacidade que você acha que tem. Não defina a sua vida pelos entraves que você bate, mas defina a sua vida pela grandiosidade do Deus eterno, que resolveu. Ele tinha tanto lugar para habitar, ele tinha tanto lugar para ir, ele resolveu habitar dentro de mim. Hein, Beneval, dentro de você. Ah, que coisa esquisita, né? Deus habitar dentro de você. Você não era gente boa, não. Mas Ele resolveu habitar em você. Ele olhou lá no meio daquele monte de coisa ruim lá e falou: tem lá o Beneval, tem lá o Silvino, tem o Aquino. No meio daquele terreiro lá, Ele olhou aqui e falou: opa, peraí, tem um Aquino lá, eu vou habitar dentro dele. O meu espírito vai habitar dentro dele. Ele olhou para você e disse: olha, está aqui, tem aqui, tem o Henrique, eu vou habitar dentro dele. Talvez um anjo olhou e falou: mas Senhor, tem certeza? É Ele mesmo que eu vou habitar dentro dele. O Valdir, hein, Valdir? Deu trabalho, né? Deu trabalho, né? Mas Ele habitou e Ele te escolheu para habitar dentro da sua vida. Então defina a sua vida pela grandiosidade desse Deus, pela grandiosidade do Deus eterno. E foi isso que Jeremias... Eu não cheguei nem na metade aqui, mas deixa para lá, porque senão se a gente continuar, vai até 11 horas da noite. Mas defina a sua vida. E por amor, às vezes Ele precisa nos amassar, mas porque Ele nos ama. Então defina a sua vida pela grandiosidade, pelo amor desse Deus, que está todos os momentos, te chamando para a direção correta, todos os momentos te ajudando, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de angústia. Então saia daqui dizendo o seguinte: se você não define ainda, saia daqui dizendo o seguinte: eu vou definir minha vida pela grandiosidade do meu Deus.
o problema pode vir, a enfermidade, o choro, a lágrima, a tristeza, o desemprego, mas o meu Deus é maior. Sabe, a sua família precisa ouvir isso de você. Quantas pessoas não falam isso em casa? Quantas pessoas não definem Deus pelo seu tamanho em casa? Só reclamam. Chega em casa, bate no cachorro, no papagaio, no gato, xinga todo mundo, fala mal de todo mundo. Parece que o mundo está acabando. Não, muda. Se alguém está assim, muda isso em nome de Jesus. Diga, olha, a situação está difícil. Talvez você vai abrir o armário, talvez alguém nessa noite vai abrir o armário e não tem muita coisa. Mas o meu Deus é maior do que tudo isso. O meu Deus não é definido pelo tamanho do seu armário. Deus não olha o tamanho do seu armário, Ele olha o que você precisa, queridos. Então defina Deus pelo que Ele é e não pelo que você está passando. Amém?